Bom, salve pessoal do Color Beats, tudo beleza? Então, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre os princípios SOLID. Então, os princípios sólidos foram criados por Robert C. Martin para guiar o desenvolvimento de códigos de orientação a objetos que facilitem a manutenção e legibilidade dos códigos que usam essa técnica. Então, durante todo esse vídeo eu vou passar com vocês sobre cada um desses princípios, né? Cada letra significa tem uma representação de um princípio e durante todo esse vídeo a gente vai passar por cada um deles. Então, bora ver o primeiro princípio aí, que é a letra S. Bom, então, falando aqui do primeiro princípio, né, do Single Responsibility Principle, esse princípio nos diz que cada classe ou entidade do nosso sistema deve possuir apenas uma única responsabilidade, ou seja, ela deve ter apenas uma razão para mudar quando há uma alteração de comportamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma classe usuário, cada usuário possui um nome e um CPF, e em seguida tem os vários getters e setters, né, para esses atributos. E logo abaixo, a gente também faz a validação e a lógica de pegar um usuário do banco de dados ou de carregar ele, né, para o banco de dados, ela também está presente nessa classe. E a gente poderia até colocar mais coisas aqui, né, que envolvam o usuário. Só que isso não é uma prática muito legal de se fazer. E por quê, né? Se tudo relacionado ao usuário você acabar colocando nessa classe, usuário, né? Você vai acabar tendo uma entidade muito grande, o que facilita a leitura do código, né? Porque vai ser basicamente uma classe gigantesca com várias funcionalidades, vai ser até difícil você encontrar o que você quer alterar, né? Ou, ou até mesmo quando você altera um dos comportamentos aqui, isso pode acabar influenciando um outro comportamento que não está relacionado com o que você está fazendo no momento. Então, qual que é a solução para isso, né? Uma das possíveis soluções é você pegar essa classe usuário, deixar nela só os getters, setters e possíveis consultores, né? Deixar ela mais enxuta possível, e você criar uma outra classe para lidar com essa lógica de banco de dados, né? Ou seja, você tem uma nova classe, né, ali do lado do usuário DAO, que contém a lógica tanto de pegar o usuário do banco de dados, né, quanto de carregar a classe, um objeto dessa classe para o banco de dados. Saber qual é a fronteira, né, quando você deve dividir uma superclasse para que você consiga respeitar esse primeiro princípio, depende muito dos contextos, né, e cabe geralmente mais a questão de experiência e tato, né, do projeto que você está lidando atualmente para tentar mitigar isso, né. Isso também se aplica a não só a classes, né, mas também a funções. Então a gente tem aqui um exemplo de uma função que adiciona produtos num carrinho e depois confirma a compra. Então, claramente aqui a gente percebe dois comportamentos diferentes, né? A gente tem o primeiro comportamento de adicionar coisas no carrinho e depois o comportamento de confirmar a compra. Esse código específico ele tem um problema claro na hora de testar, né? De fazer testes automatizados. Como é que a gente faria, por exemplo, se a gente tivesse um problema detectado talvez em produção com a questão de confirmar a compra, né? Você teria que primeiro passar por toda a lógica de carrinho e de adicionar produtos de carrinho para em seguida você conseguir testar, né, a parte de confirmação de compra em si. Então, quando você tem uma função que ela agrega em si várias funcionalidades, isso também torna os testes complicados, além da questão da já dita anteriormente, né, da dificuldade de manutenção desse código. Então, uma solução, novamente, é dividir isso e deixar com, tipo, tanto no nome da função, de deixar bem explícito e curto o que cada função faz. Então a gente dividiu aqui em duas funções, né? Uma só para adicionar os produtos no carrinho e a outra é só responsável por confirmar a compra, né? Isso facilita, como já disse anteriormente, a questão de teste, né? Você só testaria a função de confirmar a compra no caso, né? Se desse problema dito anteriormente. Bom, seguindo aqui agora para o Open Close Principle, ele diz que os nossos objetos e entidades devem ser abertos para extensão, porém fechados para modificação. Isso significa que quando a gente quer adicionar uma nova funcionalidade envolvendo um objeto ou uma entidade, a gente deve conseguir fazer isso sem alterar ou alterando, né, o mínimo a implementação já realizada. Então aqui no exemplo a gente tem um cenário onde a gente tem um funcionário CLT e um estagiário
ambos da mesma empresa, né? E na hora de calcular a folha de pagamento, a gente recebe um funcionário e a gente tem que verificar se esse funcionário ele é CLT ou se ele é estagiário, porque um funcionário CLT ele recebe um salário e o estagiário recebe uma bolsa auxílio. Então, dependendo do tipo desse funcionário, o cálculo do saldo da folha de pagamento muda. Só que o problema é que se a gente começar a gamificar os tipos de funcionário que existem nessa empresa, a gente vai ter que, na classe folha de pagamento, no método calcular, toda vez a gente vai ter que criar um novo if, ou até às vezes trocar por um switch case, dependendo do número de casos, né? E isso vai acabar deixando nosso código pouco legível e fácil de realizar manutenção. Então, qual que seria a solução nesse caso? A gente pode criar uma interface chamada colaborador, que vai possuir apenas uma assinatura de método chamada remuneração. E aí, toda vez que a gente criar uma nova entidade ou uma nova classe que, que recebe, né, uma remuneração, a gente pode simplesmente implementar essa interface colaborador e dizer para ela como que é calculada a remuneração para aquele tipo de funcionário. E aí, na nossa classe nova, né, folha de pagamento, a gente simplesmente fala que ela recebe um colaborador C e o saldo dessa folha de pagamento nada mais vai ser do que o saldo que já existe e acrescentar de uma remuneração que independe do tipo de funcionário, né? Porque, afinal de contas, todos eles são colaboradores e, apesar de terem remunerações calculadas de maneiras distintas, todos eles possuem uma remuneração. Indo aqui para a letra L, a gente tem o princípio de substituição de Liskov. E o que ele diz para a gente? Ele diz que os subtipos devem ser capazes de substituir o tipo pai. Nesse exemplo usando herança, a gente pode ter aqui, por exemplo, uma classe Ave que implementa dois métodos, o método voar e o método bicar. Em seguida, a gente pode ter duas classes que herdam a classe Ave. Então, por exemplo, aqui a classe Águia, ela não vai ter problema nenhum em implementar o método voar e o método bicar. Porém, quando a gente chegar na classe Pinguim, Pinguim também é uma ave, a gente não vai ter problema em implementar a classe bicar. Porém, quando chegar na classe voar, a gente vai ter um erro, um mau comportamento, porque pinguins não voam. Então, nesse caso, ele jogaria uma exceção. Isso é um mau exemplo, porque um subtipo ele não pode não lidar não muito bem com o que ele está herdando. Ele não pode simplesmente jogar fora as características dele. Isso, geralmente, quando isso acontece, quer dizer que o nível de abstração que você está considerando o sistema está errado e necessita de reformulações. Então, uma solução, uma possível solução para isso, é a gente criar a classe Ave de novo, só que dessa vez colocando nela somente os métodos que realmente são comuns a todas as aves, né? Toda aquela classe. Então agora a gente na classe Águia a gente implementa o método bicar e a gente pode implementar o método voar tranquilamente ali, desconsiderando ali, né? Ele é um método próprio da classe e não provindo da herança. E a classe pinguim não vai ter problemas nesse caso. Bom, indo aqui para a letra I, a gente tem o princípio de segregação de interfaces, que basicamente diz que uma classe ela não deve implementar métodos que ela não utiliza. Ou seja, é melhor você ter várias interfaces diferentes que, de certa forma, apesar de serem pequenas, elas são especializadas em algo, do que você tentar generalizar isso numa interface padrão que vai ser utilizada por outras classes, né? Que vai ser implementada por outras classes. Então, um primeiro exemplo aqui de um jeito errado, né? Voltando àquele exemplo anterior, que a gente passou, se não me engano, na letra O, das aves, né? A gente tem uma interface para uma ave, né? Que tem o método bicar e o método voar. E em seguida a gente tem duas classes que tentam implementar essa interface. Então a classe águia não vai ter problemas em implementar tanto a bicar quanto a voar, faz sentido para o contexto dela. Porém, quando a gente chegar na classe pinguim, na hora que ela for implementar essa interface ave, ela não vai ter problemas em implementar a função bicar, só que ela vai ser obrigada a implementar a função voar, só que, não, de novo, não faz sentido um pinguim implementar o método voar. Então, similarmente ao que aconteceu anteriormente, uma das soluções possíveis é a gente criar interfaces especializadas. Então, primeiro tem uma interface que contém somente o método, né, agora da nossa da interface ave, que agora só tem o método bicar, e a águia vai implementar, desculpa, o pinguim vai implementar essa interface e ele só vai necessitar
implementar esse método BICAR, que é o único que ele realmente utiliza. A mesma coisa acontece agora com a nossa nova interface, que é a Aves que Voam, que ela é especializada. Então, além de ter o método bicar, ela também tem o método voar, e ambos são implementados na classe Águia, que não vai ter nenhum problema, não é um problema, não é algo sobrenatural para o contexto da Águia. Bom, pessoal, agora a nossa última letra, né, a letra D, a gente tem o princípio da inversão de dependências, né? Que é basicamente um meio conglomerado, um resumo de tudo que a gente viu até agora, que é dependa de abstrações e não de implementações. Isso vem da ideia de que as abstrações elas mudam muito menos, né, do que implementações de fato. Então, uma das lições que a gente pode tirar disso sempre que puder e sempre que possível, sempre conveniente, não dependa de estruturas como herança ou qualquer outra do tipo, e sim tente implementar interfaces, né, no seu sistema, porque as abstrações realmente elas se comportam melhor a comportamentos que mudam no sistema. Então, se eu fosse resumir, né, todo esses padrões que a gente viu anteriormente, tanto da letra S quanto da letra O, quanto o princípio de substituição de Liskov e tudo mais, seria nisso, né? Depende de abstrações e não de implementações.